Rádio Independente. Direto ao ponto. Comentário aqui no Direto ao Ponto, nas terças-feiras, com a economista e agora sim, presidente do CODEVAT, Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Cíntia Agostini, presidente eleita e já atuando, né? Sempre atuou, mas agora ainda mais na região aqui do Vale do Taquari e fora dela. Estivemos juntos lá na sexta-feira para falar sobre proposições de ações para o Comitê da Bacia Hidrográfica Taquariantas. É um dos temas que a gente vai falar com a Cíntia. Tem a questão também de queda de empregos, né? Muitas demissões, mais de 2.000 empregos fechados em maio. Era esperado uma diminuição nessa oferta de empregos por conta das enchentes. Mas começamos, Cíntia, com um tema que é maior aqui do que a nossa região. Estamos falando do Plano Real, que completou 30 anos. E eu me lembro muito bem daquela questão da inflação, de que representava e da estabilidade que nós tivemos na nossa economia com a chegada do Plano Real. Embora ainda tem muitas outras economias mais estabilizadas que a nossa, que não tem tantos problemas, mas comparar com o que era cruzado, novo, cruzado, cruzeiro, sei lá, todas as moedas que tinha antes disso, eu era criança, né? A Cíntia também, a Rita também, enfim, mas a gente vai lembrando daquilo que passamos. E agora completando 30 anos desse plano, que agora não fica trocando toda hora. E não é aquele negócio, né, de a gente vendo até matérias na televisão, dos grandes meios de comunicação, de durante o dia, o mesmo produto ser etiquetado novamente. Vai mudando o preço, né? Um cara ia num dia num mercado, era um preço. No outro dia já estava um outro preço completamente diferente. E esse plano foi muito importante para a nossa economia. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. Os nossos ouvintes da Rádio Independente, vocês observaram quantos temas nós temos aqui, né? Acho que eu preciso de muitos comentários. Mas começando sobre o Plano Real, eu acho que a gente era pequenininho, né? Tudo muito criança, brincadeiras à parte, mas quem tem menos de 30 não faz nem ideia do que aconteceu naquele período. A gente fala hoje de inflação de 3%, 4%, 5% ao ano. Lá nós falávamos de média de 20%, 30% ao mês. Chegar a 2.000% num ano. Isso parece, assim, é inconcebível. A Argentina estava vivendo coisa parecida dias atrás, exatamente, né? Exatamente. Argentina, outros países vivendo coisa muito parecida com isso dias atrás. E não é tão incomum. A gente volta e meia ver isso acontecendo em alguns países. Venezuela viveu muito disso, não faz muito também, e continua numa situação bastante crítica. Mas olhar para o Brasil naquele período e pensar ele a partir de hoje é bastante difícil, né? Nós temos na memória a remarcação e pessoas trabalhando em remarcação. Quando as pessoas recebiam o seu salário, é por isso que a gente tem dispensa em casa, não só pela histórico de dispensar, da dispensa de guardar comida porque não se tinha onde reservar, mas de guardar comida porque ia lá, recebia o salário e ia comprar, porque de tarde já era outro preço, amanhã já era outro preço e assim por diante. De aumentar 50% o valor de um bem. O Plano Real, ele vem 10 anos depois dos primeiros planos, depois da redemocratização no governo Sarney, que foram 6 ou 7 planos e tentativas que deixaram o povo, assim, muito assustado, com vários traumas de congelamento, de tablita, assim, os mais antigos vão lembrar desse processo. E ele traz de volta para a economia os mesmos técnicos que lá no início propuseram isso para o Sarney, para o governo Sarney. E o governo Sarney não quis assumir, porque era um plano teórico, né? Vinha de uma discussão teórica dentro da PUC do Rio de Janeiro, e eles achavam isso pouco provável de acontecer. Fato é de que ele foi um processo articulado, que não aconteceu de uma hora para outra, que levou muito tempo e que a sociedade se engajou. Ela não era obrigada a se engajar, mas ela se engajou porque estava todo mundo muito cansado. A sociedade se engajou, o Congresso se engajou. Teve uma parte de ajuste fiscal, de revisitar orçamento, de tirar dinheiro de circulação, aumentou o juro ficou muito caro, e a lembrança do meu pai sempre o juro ficou muito caro, porque isso torna o dinheiro mais caro para fazer circular menos dinheiro. Teve toda uma questão cambial também de equiparação, e se cria o que se chamou à época da URV, que era a Unidade Real de Valor, para um período de transição, e ela era comparada com o dólar. E foi isso que foi nos levando para taxas, para limpar o processo inflacionário que a gente tinha anteriormente. Porque inflação é aumento de preço é perda de poder aquisitivo. Por isso que nós temos hoje tão presente ainda, né? Cada vez que começa os preços a aumentarem, ter inflação, há todo um movimento no mercado, porque a gente não quer ver isso acontecendo de novo.
Fato é de que muitos dizem, esse é o nosso último plano, pelo menos o último plano, talvez para a gente, né, visualizar isso a médio e longo prazo na nossa história, de que sim, foi o plano que deu estabilidade e é um grande marco da história econômica brasileira, porque hoje nós podemos viver muito mais tranquilos devido ao que aconteceu no plano real. A gente fala, né, de tudo isso que aconteceu e relembra, e tem, né, várias matérias também explicando, a própria explicação da Cíntia agora, mas talvez para os mais jovens hoje é bem complicado de entender o que era isso no dia a dia mesmo, bem né? complicado. Na ida ao mercado, que era bem difícil. Não, de comprar, e não era só o mercado, de comprar Tudo, um veículo de tudo. manhã, e se não pagasse de manhã, de tarde era outro preço. Nós não estamos falando de produtos pequenos. O salário, Era ele tudo, era né? corrigido quinzenalmente em alguns momentos. Era tudo. Então, assim, é muito difícil, inclusive, essa compreensão do que hoje a gente tem, sim, de estabilidade e segurança, né, do nosso dinheiro. Cíntia, a gente sabia que ia ter reflexo as enchentes aí de maio, especialmente a do início do mês de maio, que trouxe grandes prejuízos à nossa região. O CAGED, né, acabou trazendo números oficiais, 2.012 postos de trabalho que foram fechados em maio, no saldo, né, entre contratações e demissões aqui no Vale do Taquari. Por outro lado, ontem, por exemplo, falamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Lajeado, o André Bicker, e ele falou, a gente está tendo mais procura do que saídas de empresas, de empresários, de pessoas, falando especificamente de Lajeado, claro. O que a gente pode trazer desse cenário? Porque quando a gente está no meio daquela confusão, daquele turbilhão, parece que, olha, o Vale do Taquari vai deixar de existir, que tudo vai dar errado, mas a gente está aprendendo, né? Uma enchente após a outra, um desastre após o outro, que a gente tem força, a gente vai se recuperando. Esse cenário de maio, agora a gente deve ter consequências ainda em junho, enfim, mas o que dá para projetar no cenário de empregabilidade aqui da nossa região e também de empresas se instalando ou indo embora? Ricardo, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, considerando que este saldo negativo ou os saldos positivos são de empregos formais, né? Porque tem toda uma circulação da economia que ela é informal, que no Rio Grande do Sul a média aí é de 27%, 30%, e que não está nessa conta. Então é importante salientar isso. E de que nós já vivemos outros momentos, não vamos esquecer aqui, né, gente? A gente viveu pandemia, a gente viveu enchente o ano passado, a gente está vivendo enchente agora. E no início desse ano nós estávamos retomando. Os saldos do CAGED eram 800 positivos, 700 positivos, 900 positivos. E esses foram os primeiros meses desse ano. Sim, em função do que a gente viveu ano passado, de retomada econômica. Então, isto mostra a dinâmica da nossa região. Rapidamente ela estava conseguindo fazer esse processo de retomada, com um esforço gigante dos nossos negócios, mas estava. O que nós vemos agora é óbvio, como atingiu muitos mais, numa proporção muito maior, é um saldo negativo em maio de 2000. Nós vamos ver isso se recuperar ao longo desse ano? Sim, vamos. Talvez equilibrar até o final do ano, entre contratações e demissões. Tem várias das nossas empresas que estão se deslocando, mas estão se deslocando dentro da própria região, e isso é importante. Infelizmente, algumas pessoas, por falta de opção, e é legítimo na vida delas, elas estão procurando outros lugares para morar, etc e tal, porque não estão vendo possibilidades, mas os nossos negócios, eles têm esta perspectiva. O que eu tenho dito, né, só vai acontecer melhor de nós até o final do ano, né, termos um segundo semestre mais tranquilo e equilibrado, e chegarmos, talvez, né, a zerar a nossa conta do ano no final do ano entre admissões e demissões, se os recursos públicos realmente vierem numa condição para que nós consigamos dar possibilidade para estes negócios se financiarem. Não dá para financiar com recurso público um negócio que é bom pagador nesse momento. Porque o banco legitimamente olha para isso. Nós temos que dar recurso público para negócios que neste momento não estão conseguindo dar retorno. E quanto mais velozes e melhor a condição desse recurso, tanto da União como do Estado, e os próprios municípios na sua dinâmica, o que puderem contribuir, mais esses negócios retomam rapidamente. E essa retomada rápida dá conta dos investimentos, da geração de emprego, e obviamente isso é renda, isso é consumo, isso é ciclo econômico. Tem um dado que o próprio Estado do Rio Grande do Sul gerou agora, e eles fazem uma conta de um cenário muito pessimista, de um cenário muito otimista até um cenário muito pessimista, de prejuízo deste ano, que começa em 55 bi e vai até 85 bi, e de que em 3 anos pode chegar a 315 bilhões no Estado do Rio Grande do Sul, se não houver velocidade e recurso disponível. Então, esse é o trabalho agora nessas condições. Ao que tudo indica, se nós conseguirmos dar conta melhor disso, no final do ano a gente zera a conta de novo, né, no nosso saldo de empregos com tudo que aconteceu nesse ano de 2024. Por isso,
saldo, né, positivo é importante porque é geração de emprego e renda e é consumo da população. Cintia, além disso, e por outro lado, também é necessário toda uma questão de prevenção, de estudos, do que vai acontecer, né? Até para as pessoas terem ou enxergarem possibilidades daqui para frente, enfim, né? Vocês participaram desse evento lá em Caxias do Sul, falando da Bacia Taquariantas, projetos, programas, o que se pode esperar em relação a isso também, porque isso também é importante, né? Sim. O que virá pela frente aí. Isso. E aí, observem, né, nossos ouvintes, que a gente está falando de temas que podem parecer distintos, mas ali pelas tantas eles se conectam, porque Todos é a eles. vida que nos conecta. Tem algumas coisas que são e devem acontecer no curtíssimo prazo, o que a gente falava agora de recurso para os nossos negócios tem que ser no curtíssimo prazo. E quando a gente olha para aquilo que nós estivemos lá, Ricardo, eu e muitas pessoas do Vale do Taquari estiveram, que é planejar o nosso futuro, é dizer assim, vamos começar agora para nós minimizarmos os impactos do que vem ali na frente. Então, nós fizemos toda uma oficina que durou um dia inteiro, porque o plano da Bacia Taquariantas foi iniciado lá em 2012, não foi terminado. Então, ele precisa ser terminado para dar as diretrizes para investimentos, para estudos, para projetos, que são projetos, daí sim, né, tocados pelo Estado do Rio Grande do Sul, porque os nossos vínculos de bacia hidrográfica estão aí. Nestas condições, consensuamos, né, e houve todo um processo de participação, de votação, que o projeto prioritário é um que ele dá conta da base, que é planejar, estudar obras estruturais ou não estruturais, ou seja, é pensar obras que vão desde uma barragem até um dique, é um processo de desassoreamento, até não estruturais, como investimentos em setores que precisam estar preparados para o enfrentamento às cheias. Né? É óbvio que ele é bastante abrangente, mas ali cabem coisas que nós temos conversado aqui, desde uma obra de uma barragem de contenção ou de reservação de água, até um processo que seja um planejamento regional de plano de contingência que depois a gente leva para o âmbito municipal. Isto é importante. Na verdade, tudo precisa ser pensado neste momento e as ações aí sim pensadas a curto, médio e longo prazo. É a primeira oficina, haverão outras, agosto tem uma próxima, que entra num outro eixo, e este é um processo que dá diretrizes também para a ação do Estado e, obviamente, para a gente conseguir angariar fundos em termos de recursos federais ou até internacionais. É um primeiro passo, mas ainda sem prazos, né? O que é que as pessoas querem Isso. saber? Quando é que vão começar? Isso. Não se sabe nem Isso. se vai ser começado. Isso. Né, Cintia? É um caminho longo, mas é um debate importante para que algo seja feito. Isso, é que se nós não fizermos nada acontece. Então, a gente ainda não tem clareza dos próximos passos, nós vamos ter que pressionar para que eles aconteçam, e esse é nosso papel, mas a gente tem que começar. Então, é este o processo. O que venceu, a proposta vencedora, com 5-2, eram 7 grupos diferentes, foi estudos, projetos e obras de reservatórios para a contenção de cheias e ou regularização de descargas ou de outras soluções estruturais ou não estruturais, dentre as quais de desassoreamento, recuperação de encostas com vegetação, entre outras. Percebam que é bem amplo, mas era o tema que estava lá. E em segundo lugar ficou a realização de estudos e pesquisas sobre o uso do solo mais condizente com a convivência com as cheias. Então, 2 temas aí que foram votados, mas a prioridade número 1 foi essa primeira que nós falamos, e agora vai ter que passar pelo referendo somente dos membros do comitê, porque ali participaram pessoas que não eram integrantes do comitê, como eu, por exemplo. Estive lá participando, fazendo a cobertura, mas também no debate tinha 90 pessoas, o grupo é formado por 50 membros no total, então vai ter que passar somente pelo referendo, mas pelo que nos falaram, né, os integrantes lá do comitê vai passar e depois aí cabe ao governo do estado para fazer os encaminhamentos. É isso. São passos que precisam ser dados e a gente não pode abrir mão deles para conseguir. E, obviamente, por outro lado, a gente tem que pressionar para que isso aconteça. Cintia, muito obrigada. Muitos temas Muitos mesmo, temas. né? Vamos continuar, com certeza, falando sobre todos estes Com e certeza. muitos outros ainda nos próximos comentários da Cintia.